O evangelho não é um estilo de vida. O evangelho é muito mais do que um estilo de vida. Porque até mesmo o óbvio precisa ser dito, o evangelho não se adapta a quem nós somos. Somos nós que escolhemos o evangelho, ou melhor, entre aspas, escolhemos, né? Porque nós o amamos, porque ele nos amou primeiro. O evangelho não vai se adaptar a quem você é. Você precisa morrer, sentar na cadeira elétrica que é o evangelho, morrer. No meio dessas cinzas, Cristo seja encontrado. Outro ponto, ele vai e vem. Quando nós tratamos o evangelho como estilo de vida, nós colocamos ele no mesmo patamar de movimento cultural. Fernandes, qual é o problema disso? O problema disso é que o evangelho ele está acima de um movimento cultural. O evangelho está acima da cultura. E é por isso que quando o evangelho choca com a nossa cultura, nós devemos escolher o evangelho e, portanto, sofrer as consequências de escolher Cristo. Fernandes, eu não entendi. Olha, por exemplo, a história de Daniel. Daniel servia a reis que serviam a deuses pagãos. Daniel não servia aos deuses pagãos. Daniel servia a esses reis que escolhiam servir a esses deuses pagãos. Nós estamos numa posição muito parecida. A velha diferença entre você escolher a sua boa e agradável versão da verdade e você escolher a verdade de fato. Então, o evangelho ele está acima da cultura. Por exemplo, nossos irmãos cristãos que sofrem com a igreja perseguida e que, portanto, muitas vezes são degolados, são lixados, nós vemos que eles escolheram o evangelho como algo acima da cultura. E é o que nós muitas vezes não fazemos, mas deveríamos fazer. O evangelho está acima da cultura, como Daniel. Nós estamos nesse mundo e, portanto, não estamos isentos de participar, de um certo modo, com o sistema desse mundo. Mas nós não estamos servindo ao Deus desse século. Nós estamos servindo ao Deus, o único que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. E é por isso que nós estamos aqui nesse mundo como um barco. Um barco ele precisa estar no mar, mas ele afunda quando a água começa a entrar para o lado de dentro. E isso não significa que ele deve ficar preso no cais, porque navios no cais não estão cumprindo o seu propósito. Então é no mundo mesmo que a gente tem que estar, mas existe a diferença entre estar e pertencer. Nós estamos, mas não pertencemos. Servimos a um Deus que é muito superior ao Deus desse século, mas nós não servimos ao Deus desse século. Então, irmão, o evangelho é muito mais do que um estilo de vida. Porque quando a coisa apertar, você não vai mudar o estilo.